Olá, professor Reinaldo, da Faculdade de Medicina. Nós estamos hoje fazendo a segunda parte das perguntas e respostas sobre homeopatia, as bases da homeopatia, juntamente com os alunos do 7º semestre, que eu mando um abraço especial. Então, é muito interessante a maneira com que os alunos expressam as suas dúvidas, porque existe uma correlação que é difícil fazer uma ponte de conexão do raciocínio clínico homeopático e alopático, mas os dois se complementam não só no ser humano, na terapêutica homeopática e a terapêutica alopática. As bases e a racionalidade, elas são muito parecidas, com algumas pequenas diferenças que a gente já falou aqui. É muito importante a gente entender que há um estranhamento quando a gente fala que o remédio homeopático é capaz de tratar várias patologias. E o remédio homeopático é capaz também de tratar o indivíduo na sua totalidade, que ele é capaz também de estimular os mecanismos de defesa do organismo, trabalhar preventivamente. E olha que a homeopatia não é a panaceia. Mas nós temos 2.000 medicamentos, mais de 2.000 medicamentos experimentados pela técnica homeopática de patogenesia, nós chamamos de patogenesia. E isso nos dá um arsenal terapêutico muito rico, muito diverso. E o método que se usava para pesquisa homeopática era um método abrangente, levando em consideração o indivíduo como unidade e a totalidade sintomática que expressa aquilo que está em sofrimento no doente. Então é muito interessante as perguntas, porque surgem dúvidas como: o remédio homeopático ele serve somente para seres humanos? Como que eu vou tratar uma planta ou um animal? Da mesma maneira, você vai pegar sinais e sintomas que são evidenciados num exame clínico ou referidos pelo proprietário, dono do animal, se é um animal de pequeno porte, ou se num caso de uma manada de animais, um grupo coletivo, aquele conjunto de indivíduos apresentaram algumas alterações mais ou menos comuns, secreções, alterações de comportamento. E também isso serve para as plantas, se essas plantas estão saudáveis ou se essas plantas estão adoecidas, se elas estão bem nutridas ou com sinais de desnutrição, ou outros sinais e sintomas que não somos os especialistas, né? Os profissionais mais competentes. Nós temos bons profissionais que trabalham com agronomia e homeopatia. Um deles vocês já leram um material, que é o professor Marcos Zulian, da USP. Ele faz um trabalho muito interessante de tentar explicar a ação dos medicamentos, mesmo alopáticos, pelo princípio da similitude. Principalmente o que nós chamamos hoje na farmacologia de efeito rebote. E o vídeo que vocês assistiram há pouco, que da professora Leonie Bonamy, ela trabalha com pesquisa básica e ela também tem uma formação em veterinária, se não me engano, posso estar enganado. De qualquer maneira, é muito interessante a gente entender que a homeopatia é indicada para seres vivos que têm uma necessidade de autorregulação, uma capacidade de autorregulação. E quando você detecta aquilo que está anormal, você procura um elemento na natureza que seja capaz de estimular o organismo a reagir. E este princípio foi postulado por Hipócrates, a gente já falou isso, e desenvolvido por Samuel Hahnemann, médico alemão, que viveu entre 1700 e 1800, já faz um tempinho. E o método clínico que foi desenvolvido, ele foi desenvolvido a partir de detalhamentos de sintomas, né? Do indivíduo, da doença e também de possíveis quadros epidemiológicos. Então, se eu quero fazer um trabalho de prevenção com a dengue, eu uso um medicamento mais específico para a dengue. Mas algumas perguntas, voltando às perguntas, são interessantes. Entre elas, no caso de um sofrimento psíquico, como o remédio homeopático vai poder auxiliar?
O remédio homeopático, da mesma maneira que em outros quadros sintomatológicos, orgânicos, ele é capaz de estimular o organismo à autorregulação. A professora Leonie Bonamy chama dessa autorregulação ou biorresistência ou biorresiliência, que é a capacidade de fazer com que o indivíduo tenha melhor resposta para combater aquele desequilíbrio, determinado desequilíbrio. É claro que a gente precisa ter discernimento para saber qual é o desequilíbrio que a gente quer tratar. Então, se eu trato o indivíduo, eu não estou tratando somente um sintoma, a dor de cabeça desse indivíduo e tomar um analgésico, não é isso. Eu vou tratar o indivíduo na sua totalidade, que inclui uma dor de cabeça, que pode ser um quadro agudo ou uma doença crônica. Então, o detalhamento, a história dos sintomas é muito importante e a particularização desses sintomas, né? A gente já falou sobre isso. O detalhamento vem a partir de sintomas raros, estranhos e peculiares. A síndrome mínima de valor máximo, que é o menor número de sintomas que melhor caracteriza o desequilíbrio do indivíduo e melhor caracteriza também a potencialidade daquele medicamento produzir um determinado conjunto de sintomas. E aí a gente, na anamnese, escolhe o menor número de medicamentos, ou melhor, de sintomas, que podem nos levar a um bom número de medicamentos que cubra a totalidade dos sintomas do indivíduo. Então, os sintomas mentais em homeopatia são muito importantes. Nós classificamos os sintomas também em sintomas mentais, sintomas gerais e sintomas orgânicos ou locais. Os sintomas mentais, que diz respeito à dinâmica do indivíduo, a maneira de sentir, de perceber, de reagir, de interagir com o seu meio, eles são de grande importância e refletem bem a natureza da doença. Então o indivíduo pode estar com febre, mas pode estar inquieto, ansioso, agitado. Ou o outro pode estar com febre e apresentar muita ansiedade, medo, delírios. Ou ele pode apresentar febre e ter muita prostração, necessidade de repouso, sintomas que pioram pelo movimento. Então esse detalhamento ele é muito importante em homeopatia. E a gente busca isso na anamnese para que a gente consiga encontrar justamente o medicamento mais apropriado ao indivíduo. É essa técnica, a grosso modo, que embasa a homeopatia. E os sintomas mentais, eles foram muito bem estudados desde a época de Hahnemann, antes ainda de Freud, né? E ele explicava alguns mecanismos de adoecimento a partir, inclusive, da dinâmica mental, das características psíquicas do indivíduo. Então a gente valoriza muito os sintomas mentais. Só que nós não categorizamos esses sintomas em grupos com tanta propriedade, com tanto valor quanto na psiquiatria. Claro que nós também, ao abordarmos a ansiedade, entendemos que aquilo é um transtorno por ansiedade. A gente faz toda a anamnese em cima desse quadro, mas a gente detalha. Essa ansiedade está relacionada ao quê? Eu tive um susto, transtorno por ansiedade, transtorno por susto. A gente cruza esses sintomas e vê quais são os medicamentos apropriados. E aí tem um medicamento que é muito interessante para esse tipo de quadro, que chama-se Aconitum. Aconitum napellus é uma substância que, se ingerida em grande quantidade, é alucinógeno, inclusive, é uma substância tóxica. Mas quando a gente utiliza esse medicamento na experimentação no homem-são, ele é capaz de produzir, antes, obviamente, dessa intoxicação, um quadro de ansiedade, de inquietude, de uma sensação de que ela está sendo perseguida ou a pessoa está com a sensação de morte iminente. E aí vem a taquicardia, a síndrome do pânico. Então nós não fazemos essa analogia direta para encontrar um medicamento para a síndrome do pânico ou para o transtorno de ansiedade. A gente busca um medicamento para a pessoa. E a Aconitum napellus pode ser um medicamento apropriado. Mas além desse, tem vários outros medicamentos que foram experimentados no indivíduo são. Então a gente procura ver qual é o potencial terapêutico a partir dos experimentos. Então um remédio homeopático tem uma ciência própria que embasa a sua utilização. Então espero ter respondido aí o que é biorresiliência e também como o medicamento homeopático atua nos quadros psíquicos, nos quadros mentais. Fica aí o nosso abraço, daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência nessa atividade.